Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Biografia de Cientistas. No vídeo de hoje o nosso cientista não vai ser um biólogo como de costume. O nosso cientista de hoje, ele atuou em diversas áreas da ciência, mas a sua principal contribuição foi para a área da biologia. Só que isso não faz dele um biólogo. As suas principais áreas foram a química experimental, a física mecânica e a meteorologia. De quem eu estou falando? Eu estou falando de Robert Hooke. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse cientista e sobre todas as contribuições dele, todas não, foram muitas, né? Mas sobre a maioria das suas contribuições, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai aprender bastante sobre ele, sobre a vida dele e sobre a curiosidade. E fica mesmo até o final porque tem uma curiosidade bem interessante. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Robert Hooke foi um cientista inglês bastante influente do século XVII. Ele atuou em diversas áreas da ciência. Ele atuou na química experimental, na física mecânica, na meteorologia e na biologia. Ele nasceu na Inglaterra no dia 18 de julho de 1635, na ilha de Wight, em um lugar chamado Freshwater. Ele era filho de um reverendo. O seu pai se chamava John Hooke e, infelizmente, o seu pai se suicidou quando Robert Hooke tinha apenas 13 anos de idade. Seu pai se suicidou, pelo que eu pesquisei, por problemas financeiros. E durante toda a vida do Robert, ele teve uma infância bem difícil, principalmente por seus pais serem muito rígidos com a religião, seu pai era um reverendo, e também por enfrentar problemas financeiros e não poder frequentar bons colégios. Quando seu pai se suicidou, ele precisou se mudar para Londres. E lá em Londres, ele acabou trabalhando e, assim, tendo contato com cientistas. Então, o que ele virou? Ele virou um aprendiz de cientistas. Aos 18 anos de idade, ele decidiu que ia entrar para Oxford. Só que como ele era pobre, ele não tinha muitas condições de ingressar no colégio, na universidade. Só que o seu pai tinha deixado 100 libras reservadas para ele antes de morrer. Isso porque ele acreditava que o filho poderia virar um relojeiro, algo assim, ou joalheiro. Então ele usou esse fundo que ele tinha e acabou negociando a sua entrada na universidade e acabou adquirindo a simpatia de um dos caras lá da universidade e acabou conseguindo entrar para Oxford. Aí, em 1658, ele virou assistente do professor Robert Boyle. Eu já fiz vídeo sobre esse cara aqui no canal. Aliás, foi o último vídeo do Biografia de Cientistas. Eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar da tela, para você assistir. Então, ele acabou trabalhando como aluno do Robert Boyle e, posteriormente, em 1662, quando foi criada a Royal Society, que inclusive o Robert Boyle foi um dos fundadores, ele acabou indo trabalhar como um experimentador oficial. Aí, 2 anos depois, em 1664, foi quando ele passou a ser remunerado. Inclusive, esse foi uma das primeiras vezes na história que um cientista passou a ser remunerado pelos seus trabalhos. E em 1677, ele virou secretário da Royal Society. Só que ele acabou saindo 5 anos depois por uns problemas internos. Ele era um cara bem polêmico, ele tinha, digamos assim, problema com muitos outros cientistas por questões de que ele afirmava que ele tinha contribuído para tal invenção antes daquele cientista e pediu os créditos e acabava brigando. E foi basicamente por isso que ele saiu da Royal Society. Só que mesmo depois de ter saído, ele acabou enviando contribuições e manteve um contato assim amigável com a sociedade. Agora falando das suas contribuições, eu acho esse cara sensacional. Por que eu acho ele sensacional? Porque ele é um cientista muito criativo. As suas contribuições foram muitas para áreas da física mecânica. Por exemplo, a construção do cronômetro, barômetro, higrômetro, anemômetro. Ele era um cara muito criativo, ele era um cientista, além de ser experimental,
ele tinha digamos, um apetite assim muito grande por testar as coisas e também por construir. Mas vamos lá, a sua primeira contribuição e a sua maior contribuição pelo qual ele é reconhecido até hoje é a micrografia. Como assim? Ele foi o primeiro cientista a observar uma célula vegetal. Pelo que eu pesquisei, ele observou uma rolha de, não sei qual bebida que era, mas era uma rolha, uma cortiça, e ele mesmo pegou o microscópio, adaptou, fez um microscópio móvel e aprimorou um pouco a lente e observou aquela rolha, aquela cortiça. E a partir dessa observação é que ele pôde ter uma noção de como eram constituídos os materiais. E aí, o resto você sabe, né? Ele contribuiu significativamente para a área da biologia e também para a gente entender do que nós somos constituídos e do que os seres vivos são constituídos, que basicamente são células. Nós somos um aglomerado de células. A sua segunda contribuição é a lei de Hooke, que é basicamente uma lei que ele demonstrou que existe uma relação entre a força de tensão e a força de deslocamento. Basicamente, a força de tensão é proporcional à força de deslocamento. Se eu tenho uma mola e eu estico essa mola, eu solto, essa força de tensão vai ser proporcional ao deslocamento da mola ou de algum móvel que eu tenha lançado. A sua terceira contribuição eu já falei, querendo ou não, ele contribui significativamente para a criação do cronômetro. Na verdade, ele disputa esse título, essa patente de quem criou o cronômetro, com outro cientista. Só que como não há uma comprovação de quem criou primeiro, eu acabei colocando aqui que ele contribuiu significativamente para o cronômetro. E a segunda curiosidade é que ele foi o primeiro cientista, na verdade ele nem precisava ser cientista para criar isso, mas ele foi a primeira pessoa a criar uma junta universal, que acabou sendo utilizado muito tempo depois para a construção de carros. Quarta curiosidade, ele foi um cientista que aprimorou muitos equipamentos voltados para meteorologia, como por exemplo o barômetro, o higrômetro e o anemômetro, e muitas outras peças que ele pegava, aprimorava, ou então engenhocas que ele criava para fazer com que os seus estudos fossem mais promissores. Eu vou até deixar uma frase aqui na tela para você ver que ele costumava falar a importância de aguçar os nossos sentidos. E o que ele queria dizer com isso é que a gente tinha que criar maneiras de aprimorar a nossa visão e o nosso tato. Como o microscópio, por exemplo. Nosso olho não consegue captar micro-organismos, mas o microscópio consegue. Então, isso é um aguçamento dos nossos sentidos. Agora falando de curiosidades, em 1666 ocorreu um grande incêndio em Londres, queimando uma boa parte da cidade. A cidade ficou arrasada e na semana seguinte o Robert Hooke já tinha um plano de reconstrução da cidade. E ele foi até os arquitetos e engenheiros de Londres, que ele era amigo, e entregou o plano. A segunda curiosidade diz respeito à personalidade do Robert Hooke. Ele entrou em conflito com muitos cientistas. Lembra quando eu falei das suas contribuições? Muitas das suas contribuições foram polêmicas justamente por ele aprimorar alguns equipamentos e anos mais tarde, ou meses mais tarde, alguns cientistas se auto-intitularem como criadores de tal equipamento, etc. Mas ele tem uma coisa bem séria com Galileu Galilei, com uma obra de Galileu, e também com Newton, que depois que ele morreu e depois que ele saiu da Royal Society, misteriosamente todas as coisas, todas as fotos e todas as informações visíveis do Robert Hooke que estavam presentes na Royal Society misteriosamente desapareceram quando Newton virou o secretário e ocupou o cargo dele.
Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenha sido útil para você, tenha agregado em alguma coisa na sua vida. Se agregou, se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo para fortalecer. Se inscreva no canal para você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo. E compartilhe com seus amigos se você acha que pode ser interessante para eles também. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima com mais um vídeo.